Olá, tudo bem? Eu sou o professor Dunga do seu canal de comunicação em Química, professor Dunga Química. Hoje eu trago para você uma ideia bastante sucinta e inteligente que eu vou trabalhar durante todo o restante do ano. Veja, eu estarei lançando aulas shorts, aulas curtas, de 15, 20 minutos com resoluções de exercícios. Hoje estou lançando já 2 aulas na sequência sobre o assunto mol, os últimos 10 anos de vestibular chamado Enem. São aí aproximadamente 23 provas, entre as provas a oficial, quando tem uma prova 2, é porque aconteceu algum problema de anulação de prova de Enem, então tem a prova 2 e também tem a prova direcionada ao sistema prisional brasileiro. Então eu peguei todas as questões de todos esses anos, da última década de vestibulares do Enem, e estou segregando em módulos de 10, 12 exercícios. Mas cada bloquinho vem aí com 2, 3 exercícios, em média 10 a 20 minutos, para que você tenha um resumo rápido sobre determinados assuntos. Eu começo agora com mol. Você virá com 2 aulas na sequência, trazendo alguns exercícios que a gente vai trabalhar com a ideia do mol, as relações de como é que o Enem cobra, como é que o Enem fala, como é que o Enem enuncia e como é que a gente resolve. Para que você, em poucos minutos, consiga ver toda uma linha de raciocínio baseado no Enem. Vamos lá, isso aí vai ser muito bom para você. Dá teu likezinho, se inscreve no canal e vamos aí, gente. Um abraço. Vamos lá, moçada. Vamos resolver aqui as questões pertinentes aos últimos 10 anos de Enem. Eu estou falando da prova de 2009 a 2018. Só relembrando você que em 2019 não caíram assuntos pertinentes ao assunto mol, que é o que nós estamos falando aqui. Essa questão que eu vou resolver com você é do Enem de 2018. A prova 2, resposta certa, vai ser a letrinha B, que eu vou marcar aqui já para você. Beleza? Então vamos lá. Eu vou dar uma lida em resumo, porque os textos da prova do Enem normalmente são muito grandes, para que você tenha uma noção do que ele pede. E eu vou tirar, obviamente, as informações pertinentes à resolução do exercício. Eu tenho aqui a minha calculadora, que vai me auxiliar nas resoluções dos cálculos, porque a minha intenção aqui é a análise, né? Não ao feitio de certas contas mais elementares. Então vamos lá. Essa questão diz o seguinte: as indústrias de cerâmica utilizam argila para produzir artefatos como tijolos e telhas. Uma amostra de argila contém 45% em massa de sílica, que é o SiO2, dióxido de silício, e 10% em massa de água, H2O. Durante o processo de secagem por aquecimento em uma estufa, somente a umidade é removida. Após o processo de secagem, o teor de sílica na argila será igual a quanto? Então vamos lá, tirando algumas informações importantes para você. Primeiramente, vamos lá, alguns dados importantes aqui. Meninos, meninas, quem é a sílica? É o SiO2, dióxido de silício. O Enem traz para você ou a tabela com a informação dos valores de silício e oxigênio, ou então ele já te traz a massa molar pronta. No caso aqui, cada silício tem uma massa de 28 gramas-mol. O oxigênio tem uma massa de 16 gramas-mol. E o hidrogênio é de 1 grama-mol. Beleza? Então o SiO2, fazendo o somatório, nós teríamos uma massa molar de 60 gramas por mol para o dióxido de silício. Já a minha água, que é o H2O, ele apresenta um somatório. Cada hidrogênio vale 1, cada oxigênio é 16, então isso aqui daria um total de 18 grama-mol. Está no texto, E no meu tijolo ou telha, na massa que constitui esses materiais, a porcentagem que eu tenho de sílica, que é o dióxido de silício, é de 45%. E a porcentagem referente à água é de 10%. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu quero saber
quantos por cento de dióxido de silício eu terei na minha argila, ou melhor, no meu tijolo, na minha telha, que é feito de argila, depois da secagem. Mas, professor, você vai fazer conta à toa. É só olhar aqui, é 45%, resposta certa, letra A. Calma, isso é de propósito, o cara colocou a letra A já para você errar de bate pronto. Não é assim que funciona. Você vai ter que primeiro fazer algumas análises. Então vamos lá. Primeira análise que eu trago para você. Qual é a porcentagem que eu tenho de sílica na argila molhada ou úmida? 45%. Então eu venho aqui e digo para você, 45% não corresponde a 60 gramas mol? Corresponde. Então eu venho aqui e te digo, se eu tenho 45% da massa total e esses 45% são de sílica, a sílica vale quanto? 60 gramas por mol. Espera um pouquinho. Mas na argila tem o quê? Tem a sílica, tem a água, entre outros componentes que aqui não me interessam. Esses outros mais a água e a sílica correspondem a quanto? A tudo que eu tenho de massa. E tudo que eu tenho de massa é 100%. Então quanto que seria a minha massa total, que é a massa da minha argila? Se você fizer essa continha, e eu já vou fazer a minha continha aqui pela minha calculadora, isso aqui me dará uma massa de argila que corresponde a 133,3 gramas. Então, se você somar a sílica, mais a água, mais os outros componentes, a massa total desse meu constituinte, chamado argila úmida, vamos chamar aqui de argila úmida, tá? Seria de quanto? A massa total da argila úmida seria de 133,3 gramas. Mas o que eu vou fazer? Parte 2. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a minha argila úmida, certo? E vou submeter a um aquecimento. E vou obter quem? A minha argila seca. E quanto eu estou tirando? Eu estou tirando a massa de água que estaria contida. A minha argila seca é argila úmida menos a água. Ô, professor, então quanto que daria isso? Ora, vamos ver. O que eu vou te dizer? A massa de argila úmida não são 133,3 gramas? Isso aqui é igual. Quanto que é a massa de argila seca? É o que eu quero saber. A massa de argila seca menos a quantidade de água. Quanto que eu tinha de água? Bem, é 10% da massa total. Mas a massa total continha quem? Os 18 gramas de água. Então é menos 18 gramas. Isso aqui me dará que a massa de argila seca valerá quanto? A úmida menos a água me dá a seca. Se você fizer essa continha, eu faço isso aqui de cabeça, vai dar 115,3 gramas. Então veja, eu já obtive a massa de argila seca tirando os 18 gramas da argila úmida. Então agora o que eu vou fazer? Vou até mudar de cor para você. Vamos para a parte 3, que é a parte que nos interessa fundamentalmente, que é o quê? É a descoberta da nova porcentagem de sílica de SiO2, eu vou chamar isso aqui de SiO2 novo. Quanto que eu tenho em Si2 quando eu faço essa reestruturação de massa? Então veja, essa minha massa de argila seca, ela agora está desprovida de água. Então esta massa de argila seca passa a ser o quê? O meu total de massa. O meu total de massa. Pera aí, professor, mas pelas minhas contas, se eu tenho o total de massa, eu tenho o total referente a quantos por cento? 100%. Então, olha o meu raciocínio. Esses 115,3 gramas correspondem a 100% da massa. Pera aí.
Mas e a quantidade de argila? Ué, a argila mudou? Não, eu continuo tendo a mesma massa. Vai mudar a porcentagem, mas a massa continua sendo a mesma. Quanto que eu tenho de sílica? 60 gramas de dióxido de silício, que é a sílica. Isso aqui vai me dar o quê? A nova porcentagem de sílica no meu pedaço, que é o meu sílica novo. Ah, professor, se eu fizer essa regrinha de 3, eu vou encontrar que a proporção em porcentagem de dióxido de silício para o meu sistema, fazendo aqui a continha na minha potente, isso aqui vai dar 52%. É, professor, mas não tem resposta não. Tem sim. O mais próximo possível para esta configuração de porcentagem seria o quê? Aproximadamente o 50% de SiO2. E esta seria a porcentagem de sílica para a nova Constituição, o que me daria aqui como resposta certa a letrinha B de bola. Esse foi o nosso primeiro exercíciozinho, beleza? Vamos para o próximo. Vamos lá, moçada, resolver a questão do Enem 2017, prova 1, beleza? Que vai nos dar como resposta certa aqui a letrinha da resposta da letra D. Então vamos lá, o que ele diz? Questão interessante, inteligente, com várias passagens. Nós vamos precisar de muita atenção na resolução dessa questão aí. Então vamos lá. O que a gente tem de informação importante? Primeiramente, leiamos. A toxicidade de algumas substâncias é normalmente representada por um índice conhecido como LD50, que é o índice de dose letal médio. Beleza? Ele representa a dosagem aplicada a uma população de seres vivos que mata 50% desses indivíduos. E é normalmente medido utilizando ratos como cobaias. Esse índice é muito importante para os seres humanos, pois, ao se extrapolar os dados obtidos com o uso de cobaias, pode-se determinar o nível de tolerância de contaminação de alimentos para que possam ser consumidos de forma segura pelas pessoas. O quadro apresenta 3 pesticidas e as suas toxicidades. A unidade miligrama por quilograma indica, isso é importante prestar atenção agora, hein? Essa unidade miligrama por quilograma indica a massa de substância ingerida pela cobaia. Aí ele me deu 3 pesticidas, o diazinon, o malation e a atrazina, com índice de dose letal de cada uma delas em miligrama por quilograma de peso corpóreo. Aí eu tenho aqui 70, 1.000 e 3.100. Ele diz o seguinte, dados importantes, agora aqui a coisa começa a tomar corpo. 60 ratos com massa de 200 gramas cada rato foram divididos em 3 grupos de 20. 3 amostras de ração contaminadas, cada uma com um dos pesticidas indicados no quadro abaixo, ou no quadro acima, na concentração de 3 miligramas por grama de ração. Foram administradas para cada grupo de cobaias. Cada rato consumiu 100 gramas de ração. Pergunta, quais ou qual o grupo ou grupos terão uma mortalidade mínima de 10 ratos? O que seria o quê? O LD50, tá? O LD50. Professor do céu, eu não tenho nem ideia de como é que eu começo a fazer esse exercício. Você começa pelas informações. Então vamos tirar aqui algumas informações importantes. Tiremos os dados do exercício. O que eu tenho? Número de ratos. Eu tenho 60 ratos. Beleza? Esses ratos foram divididos em grupos. Em grupos de 20 ratos cada grupo. Beleza? Você pode utilizar ou não, não importa, vamos lá. A massa de cada rato, é de 200 gramas. Beleza?
que mais? Ele diz que cada uma dessas amostras de pesticida indicada no quadro com uma concentração. Qual é a concentração de pesticida? A concentração de pesticida é de 3 miligramas por cada grama de ração. Beleza? São 3 miligramas por cada grama de ração. Joia? E um outro dado importante. Cada rato comeu quanto? A massa de ração que cada rato consome é de 100 gramas. 100 gramas por rato. Então tem um monte de informação. E ele quer saber aonde que eu vou conseguir aplicar o LD50. Jesus Cristo, professor do céu, eu não saberia por onde começar. Gente, vamos fazer algumas relações importantes. O que a gente sabe? Ah, eu não sei nada. Sabe sim, uma informação muito importante. A concentração de pesticida por grama de ração. Não são 3 miligramas por cada grama de ração? E cada rato não vai comer 100 gramas de ração? Então aí a gente já tem um ponto de partida. Primeira partezinha. É o quê? É a massa de pesticida total. É a massa de pesticida total. Então, cada rato vai comer quanto de pesticida? Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Ora, eu comeria 3 miligramas de pesticida por cada grama de ração. Mas, professor, eu vou comer 100 gramas de ração. Então, eu estarei consumindo uma massa M de pesticida. É o total de pesticida que a pessoa, ou no caso o rato, vai estar consumindo. Então a massa de pesticida seria de quanto? Aqui não precisa nem fazer conta com calculadora, sai de cabeça, certo? Então vamos lá. 3 vezes 100, 300 miligramas de pesticida total. Beleza? Isso aqui é o que cada rato consumiu. Isso aqui é o consumo por rato. Cada rato consumiu esse valor. Tudo bem? Primeira análise. Segunda análise. Então vamos lá. Agora é que vem o perigo. É a massa vezes o LD50. Então nós vamos fazer uma relação da massa consumida pelo LD50. Professor, mas como é que eu vou fazer isso? Então vamos ler a tabela. Eu até vou mudar de cor. Vamos mudar de cor. Então vamos lá. O que significa isso? Cada rato consumiu quanto? Cada rato consumiu 300 miligramas de pesticida. Porém, cada ratinho tem uma massa de 200 gramas. Então, só para citar isso é importante, cada rato tem uma massa de 200 gramas. Beleza? Cada rato tem uma massa de 200 gramas. E a tabela me dá a massa de pesticida que mata o rato por quilograma de peso corpóreo, que seria para o quê? Se é por quilograma, é para cada 1000 gramas de pesticida. Então vejamos aqui o que eu vou estabelecer para você. Vamos lá. Primeiro, para o diazinon. Vou chamar aqui ele de dia. O que eu sei? Ah, não sei nada, professor. Sabe sim. Você sabe que eu consumiria, a dose letal seria 70 miligramas por cada quilograma de peso corpóreo, ou para cada 1000 gramas. Então olha o que eu vou dizer para você. Se ele consumir 70 miligramas do pesticida, isso aqui mata para 1 quilograma, que seria o equivalente a 1000 gramas de massa corpórea. Só que cada rato
só tem 200 gramas de massa corpórea. Então, qual seria a dose letal? X. Se você fizer essa continha, fazendo essa continha, nós vamos obter 14 miligramas de diazinon. Traduzindo, se o rato tiver consumido até 14 miligramas de diazinon, ele não morreu. Se ele consumir de 14 para cima, ele morre. Quanto que é o mínimo que ele pode consumir? O mínimo que ele pode consumir é 14. Quanto que ele consumiu? 300. Então o diazinon é nocivo? É nocivo. Então diazinon é um dos que mataria as cobaias. Beleza? Isso aqui pro diazinon. Vamos mudar de cor. Eu vou fazer para você em vermelhinho. O malation, eu vou chamar aqui de mala. Beleza? O malation, o mala. O que o mala diz? Se eu consumir 1000 miligramas por cada 100 gramas de peso corpóreo, para cada 1000 gramas de peso corpóreo, morre 50% das cobaias. Então vamos escrever isso? Se eu consumir 1000 miligramas para cada 1000 gramas de peso corpóreo, 50% morre. Quanto que é a massa do rato? 200 gramas. Então, quanto que o malation nos dará de massa? Vamos chamar isso aqui de Y. O Y seria de 200, fazendo essa continha, 200 miligramas. Traduzindo, quanto que o rato pode suportar? Até 200. Para baixo de 200 ele vive. De 200 para cima ele morre. Quanto que ele consumiu? 300. Opa! Então ele consumiu mais. Isso. Vai morrer. Vai morrer. 50% das vítimas morrem. Vamos mudar de cor. Eu vou fazer para você em marronzinho. E agora você vai entender tudo. A atrazina. Vamos chamar de atra. A atrazina. Chamei de atra. O que está escrito? Se eu consumir 3.100 miligramas por 1 quilograma, por 1000 gramas de peso corpóreo, é o índice de dose letal 50. Mas quanto que o rato pesa? Aqui é gramas, tá, gente? Desculpe. Para cada 1000 gramas, tá? É 200 gramas. Quanto que seria o consumido por ele? Vou chamar isso aqui de Z. Quanto que deu o meu Z? Se você fizer essa continha, vou usar aqui a minha calculadora, isso aqui daria 620 miligramas. Opa! Significa que o rato pode consumir até 620 e não morrer. Consumiu acima de 620, vai morrer. Quanto que ele consumiu? 300. Quanto que ele pode consumir? 620. Então o que vai acontecer aqui se ele tomar a atrazina? Nada. E nos demais? Morte. Então ele morre se tomar a massa de diazinon e de malation. O que nos daria como resposta certa a letrinha D. Os grupos que se contaminaram com diazinon e malation morreu 50% das vítimas. Questão envolvendo relações de massa, que está associado sempre ao conceito de mol, porque mol adora pedir quantidade de ferro por volume de sangue, ou por massa corpórea, ou então de vitamina, ou coisas desse tipo. Questãozinha inteligente. É isso aí, moçada. Com esse, acabou a primeira aulinha sobre mol. Já está entrando a segunda aula, onde nós vamos dar continuidade com resolução de exercícios. Só Enem. Só Enem. É isso aí. Um abraço.